Olá, eu sou o Bispo Shane McLean e sou Bispo de St. Roots, em Victoria, Austrália, e vice-presidente do 5º Conselho Plenário da Austrália. Esse Conselho Plenário, que realmente está na metade, foi inspirado pelo discurso do Papa Francisco, que marcou o aniversário, o 50º aniversário do Sínodo dos Bispos, que ele deu em outubro de 2015. Foi um discurso no qual ele chamou toda a igreja para abraçar a sinodalidade e torná-la uma das características do modo como vivemos como igreja. Ele nos chamou para ser uma igreja ouvinte, uma igreja que viaja junto, escutando, antes de tudo, a Deus e a todo o seu povo. Então, os bispos australianos, mais tarde, decidiram aceitar esse convite e eles começaram a planejar um conselho plenário aqui na Austrália, o primeiro por mais de 80 anos, desde 1937. Esse conselho plenário teve 3 etapas. A primeira etapa de preparação, a segunda de celebração e a terceira, que ainda não alcançamos, da implementação. Você pode encontrar mais detalhes sobre cada um deles, sobre a história, os recursos que usamos e os documentos que estão sendo produzidos. Eles estão todos no site, o que você vai encontrar muito facilmente. Então, na primeira etapa da preparação, que tem sido a mais longa e provavelmente a mais envolvente, teve 2 fases. Primeiro, uma fase que chamamos de escuta e diálogo, que fez 3 perguntas. A primeira e a pergunta mais importante, e esse foi o ponto de partida e um ponto que voltamos várias vezes ao longo dessa jornada. O que você acha que Deus está nos pedindo na Austrália nesse momento? E isso acompanhado por 2 outras perguntas. Que perguntas você tem sobre o futuro da igreja na Austrália que você gostaria que o Conselho Plenário considerasse? E um convite para compartilhar uma história de experiência, uma ordem de fé, uma experiência da igreja na Austrália que mudou você. Estendemos esse convite para toda a comunidade e ao longo de 10 meses recebemos 17.500 respostas, o que representou 2.200 pessoas que contribuíram. Muitas pessoas colocando respostas compartilhadas, respostas em grupo. Em seguida, empreendemos um período de análise, e com tantas respostas, foi um processo muito envolvente, como vocês podem imaginar. Isso levou a um relatório geral, de um relatório geral para um relatório individual, para cada diocese sobre as respostas que viram daquelas dioceses, e para a identificação de 6 temas nacionais para discernimento, cada um deles captando diferentes aspectos dessa questão central, como Deus está nos chamando de uma igreja centrada em Cristo na Austrália. Uma igreja centrada em Cristo, que é, em primeiro lugar, missionária e evangelizadora. Em segundo lugar, inclusiva, participativa e sinodal. Em terceiro lugar, orante e eucarística. Em quarto lugar, humilde e sanadora. Quinta, alegre, esperançosa, plena e que sirva a comunidade. E, finalmente, uma igreja centrada em Cristo, que está aberta à conversão, renovação e reforma. Assim, com esses 6 temas nacionais, também preparamos recursos de discernimento para auxiliar as pessoas a se engajarem ainda mais na reflexão sobre esses temas. E essa foi a segunda fase dessa primeira etapa, aquela etapa preparatória, um tempo de discernimento sobre esses 6 temas que não edificamos nacionalmente. Preparamos recursos em cada área para pequenos grupos trabalharem e por 4 meses recebemos envios de todo o país. Em seguida, montamos um grupo de escrita e discernimento para cada tema. Eles tinham cerca de 10 ou uma dúzia de pessoas em cada um desses e os artigos temáticos publicados no início de 2020. E mais tarde, nesse mesmo ano, nós trabalhamos sobre esses papéis temáticos para uma tarefa combinada para o plenário, que se baseou em cada um desses 6 trabalhos temáticos que haviam sido oferecidos.
para toda a comunidade. Esperávamos que naquele momento nos mudássemos para o palco da celebração, na verdade. Nos unimos para um conselho plenário. Mas é claro, aqui, com o resto do mundo, a Covid interveio e não foi possível para nós nos reunirmos. Então, inicialmente, adiamos a reunião por 12 meses. Mas, mesmo isso, não resolveu o problema. Ainda estávamos sob restrições para viagens e reuniões. E assim acabamos realizando nossa primeira montagem em meados do ano passado, em outubro do ano passado, outubro de 2021, fazendo isso online. Sempre foi planejado ter 2 assembleias com 12 meses de intervalo, modeladas sobre o que o Papa Francisco havia feito de forma inovadora com o Sínodo sobre a Família em 2014 e 2005. E ecoando, é claro, o processo no próprio Concílio Vaticano II, que realizou 4 sessões com 12 meses, de 1962 a 1965. Então, em outubro do ano passado, trouxemos online mais de 300 pessoas, 280 membros, quase 280 membros, 20 conselheiros teológicos, 10 pequenos grupos, facilitadores e funcionários. Isso ajudou, dependendo das restrições em sua parte do país, puderam se reunir em centros regionais para oração e interação social. Mas mesmo nesses centros regionais, todos participaram através de um dispositivo individual. Essa montagem foi guiada por 16 questões de agenda relacionadas aos temas e trabalhos, com cada uma dessas questões atribuídas a 2 ou 11 pequenos grupos. Assim, 5 dos grupos consideravam 2 das questões da agenda. Nós encontramos por uma semana inteira com 4 sessões por dia, pela manhã, e a primeira sessão foi uma sessão plenária que foi transmitida ao vivo para quem quisesse ver, e eles ainda estão disponíveis online para ver qual tinha oração, várias formalidades e relatórios dos pequenos grupos sobre as reuniões do dia anterior. No final da manhã, tivemos uma sessão com intervenções curtas de membros individuais sobre qualquer tema que tivessem escolhido, que desejasse apresentar à Assembleia. À tarde, tivemos conversas espirituais em pequenos grupos, o mesmo grupo todos os dias. Foi colocado em questões específicas da agenda. A primeira parte dessa conversa espiritual foi em grupos de 8 ou 9, perguntando o que surgiu na minha oração, compartilhando isso uns com os outros, e depois tendo escutado uns aos outros, compartilhando o que cada um ouvia um do outro. Falando nisso, o que ouvíamos do que eles compartilhavam. E então, aqueles pequenos grupos de 8 ou 9 se reuniam em grupos maiores de 25 e 30. Assim, em cada um dos 3 grupos, se formaram para discussão aberta sobre o que havia surgido na primeira parte da conversa, como consideramos nossa resposta à questão da agenda que estávamos considerando. No final da semana, cada um dos grupos preparou uma declaração final, e eles preparavam ao longo de vários dias, que incluíam um relatório sobre sua área de proposta concreta para mais consideração e ação. E então, houve uma declaração combinada de toda a Assembleia. Também, embora esses relatórios e a declaração foram publicadas em dezembro, desde então, assim, nos últimos 5 ou 6 meses, a Comissão da Redação do Conselho tem trabalhado com as propostas para preparar temas de debate e decisão em nossa segunda Assembleia, que acontecerá em julho, pessoalmente, em Sydney. E com o rascunho dessas noções foi distribuído aos membros há alguns meses para maior discernimento e resposta.
Estamos trabalhando agora através de um feedback antes de publicar as noções, os temas que acontecerão um mês antes da Assembleia. Essa montagem será estruturada por formalidades e insumos teológicos de discussão pela manhã, seguida de uma conversa espiritual em pequenos grupos sobre os temas do dia, e depois à tarde para sessões de debate e votação. Em seguida, é claro, iniciará a terceira etapa de implementação. Algumas coisas, eu diria, por meio de desafios e aprendizagens. Em primeiro lugar, a sinodalidade não simplesmente acontece, precisa de liderança e recursos. Houve um grande compromisso de tempo e dinheiro em toda a Austrália, a igreja na Austrália, funcionários, voluntários, viagens e reuniões, pessoal e comitês muito eficientes, funcionários que trabalham sobre a supervisão geral de uma comissão de bispos estabelecidas para esse fim. Houve uma atenção cuidadosa a cada um dos 3 áreas de conteúdo, processo e logística, e planejamento e desenvolvimento em cada uma dessas áreas coordenadas e alinhadas umas às outras tem sido crítica e às vezes muito exigentes. Manter o interesse na participação no processo também tem sido desafiante, porque tivemos uma dinâmica de engajamento público, seguida, às vezes, por períodos significativos, onde houve análise e escrita acontecendo antes da próxima etapa do processo. Isso foi piorando, é claro, por causa do Covid. Então, agora, estamos há 4 anos do início do processo, e onde há cansaço em muitas pessoas, teríamos, ao mesmo tempo, crescente interesse, uma vez mais, à medida que nos aproxima da segunda Assembleia, da publicação dos movimentos. Equilibrar, discernir, decidir tem sido desafiador, com perguntas e processos abertos sendo críticos, mas também precisando fazer escolhas sobre temas e documentos. Nem tudo pode ser incluído e adotado. Em geral, a retroalimentação tem sido que nossos documentos, em cada etapa, são fiéis ao processo, embora eles certamente não sejam apenas um resumo ou uma colagem. Os membros eram livres para fazer intervenções sobre qualquer tema na primeira Assembleia, e às vezes isso acabou sendo um pouco disperso. E muitos dos pequenos grupos naquela Assembleia encontraram dificuldades para chegar a propostas claras a partir das questões abertas que começaram. Talvez eles possam ter sido ajudados por desenhar mais diretamente sobre o instrumento trabalhoso. Eventualmente, é claro, teremos que ter um voto construtivo por leigos, religiosos e clérigos, e um voto deliberativo pelos bispos, que será precedido pelo discernimento em conversas espirituais. E nós decidimos que precisaremos de uma maioria de 2/3 nesses votos. Esperamos que isso ajude na votação, sendo um reflexo do resultado geral do discernimento, ao invés de declarar um vencedor de um tipo de debate contraditório ou parlamentar. É provável, eu acho, que o maior resultado desse conselho plenário será uma familiaridade crescente com o discernimento e a sinodalidade, de como vivemos como uma igreja. E um compromisso crescente de fazer disso uma parte central da nossa abordagem da forma mais geral. Certamente foi uma parte importante da retroalimentação que recebemos após a primeira Assembleia, do que os membros mais valorizaram sobre o processo, aquelas conversas espirituais, esse processo de discernimento que agora está sendo usado em variedade de outros contextos por bispos, dioceses, paróquias e outros grupos. É claro, eles terão o maior desafio de implementação, que contará com o compromisso das organizações nacionais e locais, bem como dioceses e paróquias, tanto para implementar decisões específicas, como, além de continuar crescendo na capacidade do sínodo, que será sobre a promulgação da nossa resposta à primeira pergunta com a qual iniciamos todo o processo. O que você acha que Deus está pedindo de nós na Austrália nesse momento?